Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para o primeiro episódio do Chucrute FC no ano de 2026. Não sei exatamente até que dia pode-se desejar Feliz Ano Novo para alguém, mas desejo aqui o meu Feliz Ano Novo para todo mundo que acompanha o nosso podcast, para todo mundo que acompanha o trabalho do Chucrute FC. E que acompanha esse trabalho de seguir e falar sobre as novidades do futebol alemão. E é isso que vamos fazer em mais um episódio. Estamos gravando nesse dia, na virada do dia 19 para o dia 20 de janeiro, ao longo dessa madrugada. E para me ajudar a repassar as principais informações do futebol alemão nos últimos dias, nessas primeiras semanas do novo ano, eu recebo ao meu lado virtualmente o meu xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Chucrute. Muito obrigado, xará. Feliz Ano Novo a você, feliz ano novo aos nossos ouvintes, né? Em bom alemão, Frohes neues Jahr und guten Rutsch, ou seja, bom escorregão. Mas para começar esse nosso episódio noturno, de madrugada, a gente teve primeiro também um maior pré-podcast da história aqui, por enquanto, porra. Dividindo nossas trocas de férias e como foi, né? Até porque a gente está começando um novo ano, enfim, várias novidades, né? E a Bundesliga é uma prova absoluta disso. E vamos discutir um pouquinho de futebol. Apesar de que, para mim, pessoalmente, como um fã de carnaval que emprestou o seu talento carnavalesco a Brasília na virada do ano, o meu ano só começa oficialmente na quarta-feira de cinzas, ou seja, 18 de fevereiro. Mas, enfim, vamos trocar figurinhas aqui sobre a Bundesliga e vamos conversar sobre o que mais tem acontecido na nossa liga que a gente mais ama. Nosso pré-podcast, como você falou, passou por Ana Castela, Caipirinhas, Brasília, Praia do Forte, e agora a gente dá sequência ao nosso podcast de fato, falando de gols de futebol alemão, Bundesliga, até porque a Bundesliga já teve vários jogos sendo disputados nesse comecinho de 2026. Já foram 3 rodadas disputadas, 2 rodadas e meia, digamos assim, porque, como vocês talvez já tenham visto no noticiário, alguns jogos desse campeonato alemão, dessa retomada do campeonato alemão, precisaram ser adiados por conta das condições climáticas. A neve e o frio acabaram forçando o adiamento de algumas partidas, especialmente ali no norte da Alemanha. Mas muita coisa já aconteceu nesses primeiros dias de futebol alemão. Antes da gente começar o nosso debate, quero deixar aquele recado de sempre, agradecendo a todo mundo que acompanha o trabalho do Chucrute FC e lembrando que a gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de podcast, também no YouTube. Dá aquele salve também para o pessoal do Alemanha FC e do Fußball Brasil, que também fazem uma ótima cobertura da Bundesliga e tudo que cerca o futebol alemão. E vamos lá, xará, falar sobre o que acontece dentro e fora de campo na Bundesliga, começando pela grande notícia do dia, grande notícia dessa segunda-feira, a saída de Dino Topmöller do cargo de treinador do Eintracht Frankfurt, decisão tomada pela direção após o empate em 3-3 diante do Werder Bremen. O Eintracht Frankfurt até conseguiu um golzinho ali no final da partida que deu o empate à equipe. E, bom, a gente até poderia pensar que esse gol heróico na reta final do jogo poderia dar um fôlego extra para o Dino Topmöller, mas não foi isso que aconteceu. Dino Topmöller está fora do cargo após 2 anos e meio comandando o Eintracht Frankfurt. E, xará, o Dino tinha crédito pela classificação para a Champions League. O Eintracht Frankfurt está disputando a principal competição de clubes da Europa nesse momento, mas ele acabou se esgotando rapidamente por causa da fragilidade defensiva impressionante, a facilidade que os adversários vêm encontrando ao longo de toda essa temporada para chegar na grande área do Eintracht Frankfurt e marcar os seus gols. Importante lembrar, foi a primeira vez que o Eintracht Frankfurt se classificou para a Champions League via Bundesliga. A gente viu o Eintracht se classificando
ganhando Copa da Alemanha, sendo campeão da Europa League, por exemplo, mas via Bundesliga foi a primeira vez na temporada passada. Só que nessa temporada atual as coisas não andaram nada bem, não estão andando bem, especialmente no lado defensivo, e isso, Xará, acabou resultando na saída, no encerramento do trabalho do Dino Topmoller. Sim, até dando números à sua fala, em todas as competições, o Eintracht Frankfurt sofreu 56 gols. Isso é um número absurdo. Nem o Greuther Fürth na segunda divisão sofreu tantos gols, por exemplo, do que o Frankfurt na temporada 25-26. É, e, por exemplo, só na Bundesliga são 39. É um número para um time que é postulante aos lugares europeus, um número muito alto, muito avantajado. E, logicamente, isso preocupa, né? Hoje, a gente teve uma coletiva do Markus Krusche, né, o diretor esportivo do Eintracht, falando um pouco sobre essa decisão de demiti-lo, e eu achei bem convincente, entre aspas, os argumentos que ele trouxe, né? Eu abre aspas para ele, não tínhamos mais a convicção de que a comissão técnica conseguiria encontrar soluções para esse problema. O desenvolvimento estava estagnado ou em declínio, no ponto de vista de Markus Krusche, que já se colocou nessa posição de demitir um treinador lá nos tempos de Leverkusen, quando o Roger Schmidt foi demitido na temporada 2016-17. E ele era o homem forte do futebol. Seguindo uma nova aspa dele, ele disse que tivemos a sensação de que, às vezes, a comissão técnica e o time ficavam um pouco travados. Aí talvez a convicção diminua e certa dose de incerteza e insatisfação comece a surgir. Ou seja, os jogadores já não tinham mais plena convicção no plano tático do Dino Topmöller. Eu acho que o jogo de sexta-feira, eu acho que ilustra bem essa situação. Um time que diversas vezes na partida não era agressivo com a bola, tinha um comportamento completamente assim de defender a própria área, mas não era uma equipe agressiva, como o Frankfurt costumeiramente há muitos anos e com diversos treinadores, não só com o Dino Topmöller, mas com eu falei até o Armin Veh, ó, o Adi Hutter, Oliver Glasner, enfim, tantos outros nomes aí que passaram pelo Frankfurt nos últimos anos. E você viu uma equipe passiva, e o primeiro gol do Bremen eu acho que mostra muito bem isso, né? Uma bola que o Zugavarra encontra o Njima em profundidade, que ele faz um gol sem muita dificuldade. A bola cruza dois jogadores de defesa, encontra o Njima no facão com uma facilidade absurda. Então, tipo, só que no primeiro gol que o Bremen marca, já é algo que me espantava. Tamanha passividade dessa equipe do Frankfurt. Então, eu acho que esse é um dos retratos de um time que também tem suas consequências defensivas muito exaltadas, não só no plano tático, mas também eu acho que o Markus Krusche precisa fazer um meia-culpa. As opções que ele tem de nível mais defensivo são muito restritas. O Oscar Højlund é um excelente jogador defensivo, mas tem muito mais virtudes ofensivas e joga bem pouco até do que talvez a gente esperava. O Mohamed Dahoud, que já jogou no Dortmund, jogou no Gladbach, é um jogador é um segundo volante, não é um volante pegador, essencialmente defensivo. O único jogador que atende essa característica é o El Shikri. E ele sozinho, ou até mesmo numa dupla, como ele vem jogado com o Modarrud nos últimos jogos, não faz verão, não consegue equilibrar esse time. Até porque eu vejo o comportamento defensivo do Frankfurt começando lá na frente. Quando lá na frente o comportamento está muito permissivo. Ou seja, os jogadores não saltam para pressionar, não fazem a minha pressão, na teoria só fecham a linha de passe, mas um comportamento até eu diria que desleixado por parte dos jogadores, né? O Nene Brown jogou num lado desse jogo, numa ponta o Doan jogou na outra, e o Doan todo mundo sabe que eu gosto muito dele até por questões defensivas, e você vê um time passivo. Então quando você vê esse desajuste, eu tenho certeza e convicção, até vendo futebol há algum tempo, que não vai para frente. Realmente eu acho que o Frankfurt teve uma decisão acertada e que eu acho que fatalmente iria acontecer mais cedo ou mais tarde.
Você falou dos 39 gols já sofridos pelo Eintracht Frankfurt em 18 rodadas disputadas da Bundesliga. É simplesmente o pior número do campeonato inteiro, empatado com o Heidenheim, que é o antepenúltimo colocado da tabela do campeonato alemão. É número de time que briga contra o rebaixamento na Alemanha. E o ataque do Eintracht Frankfurt, em boa parte do primeiro turno, até conseguiu compensar parte desses problemas defensivos. Muitas vezes a gente via o Eintracht tomar 2, 3 gols, mas o ataque sempre não, mas muitas vezes conseguia marcar um gol a mais do que a defesa cedia. Isso acabou não acontecendo em rodadas recentes, também por conta de desfalques no setor ofensivo, mas, enfim, em qualquer time é insustentável você sofrer gols com essa frequência, você sofrer gols com essa regularidade. E não dá para esperar que o time se sustente nas primeiras posições da tabela, que é a ambição do Eintracht Frankfurt, com uma defesa que é vazada com tanta frequência. E é curioso que a grande mudança no elenco do Eintracht Frankfurt nos últimos meses acabou acontecendo no ataque, com saídas de jogadores como o Marmoush e o Ekitike. Defensivamente, a única saída relevante foi do Tuta, zagueiro brasileiro que foi para o futebol árabe, e ainda assim os números mudaram mais drasticamente na defesa do que no ataque. Repito, já são 39 gols sofridos em 18 rodadas nessa edição da Bundesliga. Em todas as 34 rodadas da última edição do Campeonato Alemão foram 46, ou seja, o time da atual temporada já se aproxima perigosamente desse número, Xará. E agora o Eintracht Frankfurt vai em busca de um novo treinador, já tem jogo da Champions League nesse meio de semana, mas deve ser comandado de forma interina ainda, não há um nome definido, e muito se fala na possibilidade até do Marco Rose, pelo menos do que eu vi até agora, é o nome que parece mais forte para ocupar essa vaga. E o que é bem contestável, né? Já que Marco Rose nos últimos anos e defesa não é um nome assim que você garanta estabilidade defensiva, né? Mas eu acho, Xará, até para ajudar a trazer um contraponto, meu amigo, cara, eu entendo até mesmo a contratação de muitos jogadores ofensivos por parte do Frankfurt, não só pelas perdas é, individuais e técnicas para o setor ofensivo. Mas assim, ó, o que para mim mais muda no Frankfurt, além dos jogadores em si, eu acho que é a idade. Eu acho que o Frankfurt está cada vez mais jovem à frente, mas ao mesmo tempo está mais, digamos que, vadio. Não sei se é um termo muito bom, mas é um pouco mais desleixado nesse sentido de marcação um pouco mais agressiva. O Frankfurt era um time que era, por muitas das vezes, jogadores até questionáveis tecnicamente, né? Jovic, Gonçalo Paciência, que jogou no Sport aqui ano passado, Kostic, eram jogadores ofensivamente excelentes, mas que eram muito trabalhadores a nível defensivo. Um movimento semelhante acontece na Bundesliga com o Freiburg. Depois a gente pode, no final do programa, até posso falar um pouquinho sobre o que eu penso. Mas assim, o Frankfurt hoje tem jogadores de futebol, de rua, que tem o drible, tem a sua característica e sua vocação ofensiva. Não são jogadores tão equilibrados a nível defensivo, e você vê isso caindo muito nas costas de jogadores que são jovens também. O Cauã Santos é um goleiro que transpassa total insegurança. E nessa volta do futebol na Alemanha, ele voltou a falhar, voltando a demonstrar essa insegurança. O Michael Zetter veio como um grande jogador do Werder Bremen e não conseguiu se consolidar na meta do Frankfurt. Então eu acho que essa mudança de perfil de jogadores que o Frankfurt trouxe no ataque também afeta a defesa. E isso aí tá sendo provado aí de forma bem cristalina nessa temporada com esses números bem ruins. E até uma curiosidade, essa é a primeira vez que o Frankfurt demite um treinador no meio de uma temporada depois de 10 anos. O último nome que havia sido despedido pelo Frankfurt foi Armin V, em 6 de março de 2016, ou seja, tem quase 10 anos mesmo que o Frankfurt não demitia um treinador no meio da temporada.
É, e isso para mim é um dado muito relevante. Tá rolando essa trend no Instagram, né, de postar fotos de 2016. O Frankfurt poderia agora se juntar a essa trend postando foto da demissão do Armin Veh e agora do Dino Topmoller. Enquanto o Frankfurt não acha uma solução definitiva, ele será treinado pelo treinador do Sub-21, Dennis Schmidt, e pelo treinador do Sub-19, Alexander Meyer. Alexander Meyer, lenda do Eintracht Frankfurt, jogador que fazia muitos gols, era artilheiro da equipe nos seus tempos de jogador, principalmente ali ali nas 2 primeiras décadas desse século. E esse empate em 3-3 entre Werder Bremen e a Eintracht Frankfurt foi um empate em que ninguém saiu feliz, porque o Eintracht Frankfurt foi frustrado mais uma vez por sofrer muitos gols e não conseguir uma vitória, e o Werder Bremen estava ali vencendo por 3-2 até os instantes finais, e esse gol de empate sofrido nos acréscimos do segundo tempo fez o time agora ficar 7 jogos sem vencer. O Werder Bremen aguarda ansioso pela sua primeira vitória em 2026. Ela não aconteceu na última sexta-feira, no jogo que abriu essa 18ª rodada da Bundesliga. E para conseguir essa vitória, é importante que o Bremen arrume um problema sério que tem no setor ofensivo. Um problema que parece ter dado uma leve pausa, pelo menos nesse jogo contra o Eintracht Frankfurt, porque as únicas vezes nessa temporada em que o Werder Bremen tinha marcado pelo menos 3 gols em uma partida foram na segunda e na terceira rodadas da Bundesliga. O time vinha com dificuldade de balançar as redes, principalmente balançar as redes mais de uma vez na mesma partida. Dessa vez conseguiu, mas acabou saindo frustrado de campo pelo gol tomado no finalzinho do jogo, que fez a equipe continuar sem vencer. Agora a sequência sem vencer do Werder Bremen, Xará, como eu falei, está em 7 jogos. O Bremen tem um problema grave, né, de estruturação de elenco, né? No estádio, antes da partida, até durante ela também, tinha uma frase que eu achei fantástica. Gente, meu Deus do céu, tô péssimo de memória. Eu só sei que tinha a frase Auslehen, e também falando do Clemens Fritz, Fritz Auslehen, ou seja, seja emprestado, vá embora, traduzindo para o português. E tipo, porque realmente, sabe, o Werder Bremen, nos últimos anos, ele se acostumou a ter líderes, né, tanto dentro do campo quanto fora dele. E o Clemens, as compensações de um mercado bem mais ou menos e para ruim do Werder Bremen era compensada pelos gols do Dux, do Jens Stager, do Niklas Füllkrug por algum momento. E nesse ano, o Werder Bremen está pendente de lideranças. Eu acho que isso faz muita falta, principalmente nesses momentos mais difíceis. E você tem um treinador que, poxa, eu amo de paixão o Ross Steffen. Poxa, ver os times dele jogar dá muita felicidade. O jogo de sexta-feira, para mim, foi a prova clara disso, que ele é um excelente profissional. Mas falta técnica e falta gente para sustentar a ideia de jogo dele. E gente para botar a bola no gol. Eu acho que o Milosevic, né, que veio do Stuttgart emprestado, foi uma boa novidade, né? Ele já chegando aí, jogou contra o Dortmund e já fez um gol agora contra o Eintracht Frankfurt. Pode ser uma esperança. E o 9 que o Werder Bremen esperava do Boniface. O Boniface que se provou novamente um ninho de problemas para o seu time. O jogador que teve uma lesão grave no joelho, não vai mais jogar na temporada e nem vai mais vestir a camisa do Werder Bremen até o final da temporada. Uma passagem esquecível. Se eu não me engano, só marcou um gol que foi até contra o Gladbach. Um desses jogos aí que o Werder Bremen fez mais de 3 gols numa partida. E dito isso, esse time tem problemas muito graves de criação, porque o time hoje é pendente das ações ofensivas do Gavarra, que é o ala, que veio do Southampton, para mim um dos melhores da temporada, e é um jogador muito interessante. Fora isso, um time muito pobre para criar muitas jogadas, criar chances de gols, tanto que os gols saem uma jogada individual
do Zugavarra, o outro sai numa cobrança de falta, e o outro numa outra boa jogada individual com participação do Imbangula, que é outro jogador que veio no verão e que é esperado alguma coisa diferente agora nesse segundo turno. Já que, por exemplo, Isaac Schmidt veio do Leeds, também pouco acrescentou à equipe. O Cameron Puertas veio do Santos Villaz, pouco acrescentou à equipe. Então, as críticas do torcedor ao Clemens Fritz são muito mais do que justas. O Bremen perdeu lideranças técnicas, não conseguiu repô-las à altura e o time hoje padece. Eu temo muito pelo Werder Bremen até o final da temporada, além de ser 7 jogos, que estava 7 jogos sem marcar, são desde o início, desde 7 de novembro, o Werder Bremen não vence o jogo. E assim, acho que as melhores coisas que poderiam acontecer para o Werder Bremen hoje, talvez seja o que até pode estar acontecendo aí, que é a venda do Romano Schmidt. O Bremen ganha 15 milhões de euros e traz um jogador vindo da Croácia, de um time chamado Belupo. Um jogador da Croácia aí pode estar chegando por 6 milhões de euros e é dito um grande goleador. E é isso, eu acho que o Bremen vai ter que fazer esse esforço para tentar conseguir ser mais competitivo. É o Adam Jaguzic, se eu não me engano, o nome desse jogador que vem da Croácia, aí desse time desconhecido de lá. Eu fui conferir e, Xará, o Boniface, na verdade, não fez nenhum gol com a camisa do Werder Bremen, uma passagem realmente esquecível dele. E é curioso, né? Porque olhando para trás, o Boniface ficou muito perto de defender o Milan no meio do ano passado. Ele se transferiria do Bayer Leverkusen para o Milan e ele acabou sendo reprovado nos exames médicos lá do clube italiano. Acabou fechando com o Werder Bremen e agora a gente já tem uma ideia de um dos motivos para ele não ser aceito, para ele não ser aprovado nos exames médicos lá do Milan, desde a temporada em que o Bayer Leverkusen ganhou o título alemão, ganhou o título da Bundesliga de forma invicta. Ele já vinha apresentando problemas físicos e essa tem sido uma constante do atacante nigeriano nas últimas temporadas. Boniface agora lesionado, não defende mais o Werder Bremen, como o Xará falou, que está buscando alternativas no mercado. E importante ressaltar, né? O Werder Bremen chegou a ficar 311 minutos sem marcar um gol até fazer o seu primeiro gol contra o Eintracht Frankfurt no jogo dessa última sexta-feira. Contra Stuttgart e Augsburg ainda no ano passado e contra o Borussia Dortmund já nesse ano, o Werder Bremen tinha passado em branco, sem marcar nenhum gol, dando uma amostra dessa deficiência ofensiva da equipe, que deu um sinal de melhora nesse jogo contra o Eintracht Frankfurt, e a torcida espera que esse sinal continue ao longo das próximas partidas. E é importante para isso que jogadores como o Justin Dima tenha mais eficiência no setor ofensivo, tenha mais eficiência dentro da grande área adversária, porque contra o Borussia Dortmund e contra o Eintracht Frankfurt ele perdeu uma chance clara de gol em cada um desses jogos, chances que poderiam ter mudado um pouco o rumo dessas partidas, poderiam ter dado mais pontos à equipe do Werder Bremen. E para concluir, Xará, esse capítulo do episódio do Chucrute FC sobre o Werder Bremen, trazendo uma curiosidade, porque é impressionante como o Werder Bremen está derrubando treinadores nessa temporada da Bundesliga. A gente já teve 6 treinadores sendo demitidos, encerrando seus trabalhos nessa edição do Campeonato Alemão. E 4 deles acabaram sendo desligados depois de partidas contra o Werder Bremen. O Dino Topmöller foi o 4º dessa lista, mas outros 3 nomes já haviam sofrido pelas mãos do Werder Bremen no segundo semestre do ano passado. Impressionante como o Werder Bremen tem trabalhado para derrubar treinadores. É um sinal de que os adversários, eles sentem bastante quando perdem pontos para a equipe do Werder Bremen. E depois de falar desse
clima pesado lá no Eintracht Frankfurt e também do momento do ruim da equipe do Werder Bremen, a gente pode passar para um time que segue de vento em popa no campeonato alemão, que segue vivendo um ótimo momento, o Bayern de Munique, que mais uma vez goleou a equipe do Leipzig, mais uma vez impressionou dentro de campo, mesmo depois de fazer um primeiro tempo em que foi controlado, em que viu o adversário ser superior. Na segunda etapa, o Bayern, a equipe comandada pelo Vincent Kompany, rapidamente transformou aquilo que poderia ser uma derrota em uma goleada a seu favor. E a gente tem no Leipzig uma das equipes mais fortes do futebol alemão no momento, um dos times que a gente vê com potencial de fazer frente ao Bayern de Munique. E aí, quando a gente olha para o total, para a soma dos placares nos dois duelos entre Bayern de Munique e Leipzig nessa edição da Bundesliga, a gente tem um impressionante 11-1 a favor dos bávaros. Impressionante o que o Bayern de Munique fez contra o Leipzig nessa temporada, mais uma amostra de domínio e mais uma amostra de como o Bayern de Munique está acima dos demais nessa edição do Campeonato Alemão, mesmo quando a gente leva em conta os adversários mais próximos, os concorrentes mais próximos, aqueles times que a gente considera que tem uma chance de incomodar a equipe comandada pelo Vincent Kompany. E como eu falei, o primeiro tempo do Leipzig foi muito bom. Abriu o placar e poderia ter ido para o intervalo com uma vantagem ainda maior. O problema é que no banco de reservas do Bayern de Munique tinha uns caras que jogam pouca bola, viu? Hakimi, Scholise, Davies, Musiala. Só esses 4 caras entraram no segundo tempo e ajudaram o Bayern de Munique a reverter um 0-1 em um 5-1. Segunda rodada seguida que o Bayern de Munique vence de virada. Na rodada anterior já havia superado o Colônia, agora vence o Leipzig por 5-1. Isso que lá na primeira rodada disputada em 2026, o Bayern de Munique já havia feito um 8-1 para cima do Wolfsburg. Impressionante o que segue fazendo a equipe comandada pelo Vincent Kompany. Chega até a ser às vezes meio repetitivo, né? A gente vem aqui falar que o Bayern destrói, mas é o que é. Foi mais um jogo não, mas eu diria que no contexto dos 3 jogos, eu acho que são jogos que são muito parecidos até em certos roteiros, né? O Bayern, às vezes, saiu na frente apenas no jogo contra o Wolfsburg, mas sofreu um empate logo em seguida. Eu acho que 2026 trouxe para o Bayern, eu acho que até um certo relaxamento inicial, de ser um time um pouco mais vulnerável a sofrer ataques dos seus adversários. O Wolfsburg tomou 8 gols, mas deu um certo trabalho a nível defensivo, assim como o Colônia poderia ter feito além de 1-0. Eu acho que se algo que o Bayern precisa corrigir, talvez a mínima coisa que seja a parte da atenção. Até porque os seus defensores estão sendo muito importantes na frente. A gente viu no jogo contra o Wolfsburg um gol de defensor, no jogo contra o Colônia também um gol de defensor. Se a gente considerar o Kimmich, esse jogador que também pode jogar de lateral direito, você também tem participações dele nos gols também, entre aspas, um defensor. Então, contra o Leipzig também. Então, é isso que eu tô isso que eu quis dizer, perdão. Então, a defesa também está sendo produtiva no ataque. Eu acho que, então, é basicamente um time que mantenha aquela coisa, aquela loucura, daquele ritmo frenético de jogo, quando acelera o ritmo, fica insuperável para o adversário, né? O Harry Kane segue sendo o 10, o 9, às vezes até o 6, o 5, o 4, baixando, ajudando. O que, por exemplo, ele fez o jogo contra o Colônia marcando lá atrás, eu achei absurdo. Pô, caraca, o Harry Kane já tá aqui. Que loucura. Então, novamente, assim como ele fechou 25, com 26 dele muito forte, o Luiz Dias, você pode botar a bola qualquer espaço do campo, ele vai arrumar um gol aí de voleio, de pé direito, pé esquerdo. Tá fantástico, assim. Novamente, esse começo de 26 dele é muito forte.
eu confesso que eu não consigo elencar um jogador assim do Bayern que esteja abaixo da crítica. Eu acho que eu consigo, eu consigo visualizar um crescimento muito grande do Kim, o Hiroki Ito ali aparecendo assim, sendo uma grata surpresa. O Konrad Laimer eu acho que é um jogador que a gente pouco diz na temporada, mas é um jogador muito importante para essa organização. É aquele cara silencioso ali que faz muita diferença na organização ofensiva. O cara, às vezes, que aparece com uma assistência, aparece com um gol. E, novamente, ele tem tido jornadas muito interessantes, diria desde a metade final do ano ali para cá. Então, acho que é uma manutenção de rendimento a partir do momento que o Bayern se vê assim ameaçado no jogo. E aí você coloca a cavalaria e quando a cavalaria entra, amigo, esquece. Ninguém segura. E aí depois vai no automático. Aí sai o terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo gol, como foi contra o Wolfsburg. Aí sai o terceiro e o quarto gol, como foi contra o Colônia. E no jogo do Leipzig sai o terceiro, o quarto, o quinto gol. Então é assim. O Bayern tá soberano. Até ali os 36 minutos do segundo tempo, o placar ainda era de 3-1 pro Bayern de Munique, e aí saíram, ou melhor, era de 2-1 pro Bayern de Munique, e aí em questão de 6 minutos saíram 3 gols bávaros, transformando a vitória numa goleada lá na Red Bull Arena. Acho que o único ponto negativo da equipe do Bayern de Munique nesse jogo foi ali o primeiro tempo, quando o Leipzig realmente foi bastante superior ao time comandado pelo Vincent Kompany e aproveitou o lado direito da defesa do Bayern de Munique, que estava muito desfalcado. O Bayern de Munique começou com o Kimmich no banco de reservas, também não teve o Stanisic machucado, o Laimer também está machucado, ou seja, o Kompany basicamente não tinha opções naturais para colocar ali na lateral direita, não tinha nenhum jogador que costuma exercer essa função para colocar nesse setor. Improvisou o Tom Bischoff, ele mostrou naturalmente alguma dificuldade, o gol do Leipzig saiu por esse setor, cruzamento do David Raum para o gol do brasileiro Rômulo, mas como o Xará falou, quando entrou a cavalaria não teve jeito de segurar. Michel Olise entrou no segundo tempo e deu 3 assistências, simplesmente destruindo o lado esquerdo da defesa da equipe do Leipzig. E a grande notícia, uma das grandes notícias para o torcedor do Bayern de Munique é a volta do Jamal Musiala, depois de basicamente um semestre ausente por conta daquela grave lesão sofrida durante a Copa do Mundo de Clubes. Uma peça que pode elevar ainda mais o nível do ataque do Bayern de Munique, que já vem produzindo números impressionantes e agora conta com o retorno do seu camisa 10. Bayern que agora pode dosar esforços na Bundesliga. Kompany já deixou isso claro nesse jogo, né? Mesmo enfrentando um time forte como o Leipzig, não colocou o pé no acelerador desde o início, deixou algumas peças importantes ainda no banco de reservas, e o Bayern pode controlar os seus esforços, pode controlar a sua energia ao longo do restante da Bundesliga, porque tem o título praticamente encaminhado. Agora é focar nas Copas, focar especialmente na Champions League, que é o grande objetivo de toda a temporada recente da equipe bávara. Bom, Xará, agora já partindo para a parte final desse nosso episódio do Chucrute FC, vou passar aqui os resultados, os demais resultados, né, dos jogos que a gente não destacou dessa 18ª rodada da Bundesliga. Lá no sábado, o Colônia venceu o Mainz por 2-1, respiro importante para o Colônia nessa briga contra o rebaixamento. O Borussia Dortmund venceu o São Paulo por 3-2 com um gol de pênalti ali nos acréscimos do segundo tempo. O Dortmund, mais uma vez, deixou escorrer pelas mãos uma vantagem de 2 gols, só que dessa vez ainda teve tempo de reagir e marcar o gol da vitória no final. Também tivemos no sábado o empate em 0-0 entre Hamburgo e Borussia Mönchengladbach, além da importante vitória do Hoffenheim sobre o Bayer Leverkusen no confronto direto ali pelas primeiras posições na tabela, confronto direto por vaga na Champions League. Wolfsburg e Heidenheim também empataram em 1-1 e já no domingo mais 2 empates. Stuttgart e Union Berlin ficaram também no 1-1 e Augsburg e Freiburg empataram em 2-2. Tem algo que você queira destacar desse jogo, Xará?
apenas pontuar coisas bem rápidas, né? Primeiro, alles und gut Geburtstag für Eisern Union, ou seja, feliz aniversário à União Berlim. É que hoje, no dia 20 de janeiro, completa 60 anos de fundação, assim como a maior cidade do planeta. Hoje é feriado aqui, dia de São Sebastião, Oxóssi, para religiões de matrizes africanas. Que na Bahia, onde Xará está, é dia de São Jorge, e aqui no Rio, São Sebastião. Mas enfim, depois dessa pequena aula de história, vamos voltar à Bundesliga. E falando também do União em campo, eu acho que foi um jogo bem ruim do União. O União tem feito jogos bem ruins, né, desde que voltou dessa pausa de inverno. O jogo de domingo não foi nada bom, só melhorou porque o Willianza e o Yeong entraram em campo e conseguiram achar um gol e quase viraram o jogo contra o Stuttgart. A nível defensivo, o União não é questionável. Baum faz um trabalho muito equilibrado nesse sentido, mas quando o Willianza não está em campo, o time é muito pobre. Se o Illich não ganha uma bola na frente, o time não produz nada. E foi o que a gente viu no primeiro tempo contra o Stuttgart, então eu achei isso bem crítico para um time que quer ficar estável pela primeira vez em 2 anos de futebol alemão. E no Freiburg e Augsburg foi também outro jogo do domingo. Outras mexidas importantes vindas do banco que fizeram totais diferenças, que foram entradas de Dario Scherrant e o Ito Suzuki, que entraram ali aos 11 minutos do segundo tempo e participaram ativamente do empate relâmpago desse jogo, que foi completamente maluco. Em 20 minutos do segundo tempo, o jogo teve 4 gols. E levaram um ponto para Freiburg. E é isso, né? Isso também só para pontuar, o Augsburg não vence um jogo desde o dia 6 de dezembro. Então aí Manuel Baum só ganhou um jogo todos os outros que ele comandou, ou ele empatou ou ele perdeu. Então é uma situação bem grave aí que o Augsburg enfrenta nesse momento. A Bundesliga voltou, já teve 3 rodadas sendo disputadas nesse ano de 2026, descontando, claro, aqueles jogos que precisaram ser adiados por conta de condições climáticas. E a segunda divisão também está de volta, né, Xará? O que você traz para mim de mais importante que já aconteceu na Zweite Bundesliga? A segunda divisão voltou apenas nesse final de semana, né, como você pontuou, e também trouxe pouquíssimas novidades, né? O Schalke segue com problemas ofensivos graves, né? Empatou novamente sem gols nessa temporada, empatou dessa vez contra o Hertha Berlim, um jogo que foi muito marcado pela violência e truculência da polícia de Berlim, que teve um dia de atuação similar à Polícia Militar do Rio de Janeiro. Houve vários feridos na arquibancada leste do Estádio Olímpico, cerca de 31 torcedores do Hertha e 21 policiais ficaram feridos nesses confrontos que aconteceram, né? As tensões entre a polícia de Berlim e os torcedores do Hertha têm aumentado substancialmente desde novembro do jogo contra o Dinamo Dresden. Então isso é um fator que está preocupando muito a política local e também os torcedores, né, que ficam mais acanhados a irem ao estádio. Uma coisa aí que um dos problemas que o Hertha precisa corrigir aí. E para o Schalke é preocupante porque é um pouco vexatório, para não dizer ridículo, que o líder do campeonato, além de estar o seu segundo jogo seguido sem vencer, é um time que tem menos gols que o Lanterna, o Greuther Fürth, que tem 26 gols marcados, e a equipe do Schalke só tem 22. O Schalke está tentando solucionar esse problema agora com uma possível contratação de Edin Dzeko, que poderia voltar ao futebol alemão. Ele vem jogando na Fiorentina. Também não sei, confesso que não sei como ele está por lá, mas um dos trunfos que o Schalke tem é o treinador, né, que é Miran Buslic. Ele é um bósnio, tem uma certa relação com o Dzeko, que é bósnio também, e também o Nikola Katic, que é outro jogador da Bósnia. Aí poderiam facilitar a chegada, né, desse jogador aí ao Schalke para melhorar esses números, que são um pouco frustrantes. E acho que outras pautas positivas que aconteceram nesse final de semana é o Karlsruhe. Eu comentei muito no final do ano passado, falando que o time não vencia, e dessa vez, depois de 7 rodadas, a equipe de Christian Eichner venceu o Preußen Münster e
tirou o jejum incômodo de 7 jogos sem vencer. A última vitória havia sido exatamente contra o Schalke, no dia 1º de novembro. Os outros times que vêm em bom momento é o Nuremberg, o Fortuna Düsseldorf e o Magdeburg. Os três emendaram sua segunda vitória consecutiva na temporada. O FCN venceu no finalzinho o Elversberg por 3-2. O Fortuna venceu a equipe do Arminia Bielefeld por 1-0. E o FCN, o único jogo que eu vi na rodada, não vou negar, venceu por 3-0 o Eintracht Braunschweig no Freundschaft Derby, porque as torcidas entre de Braunschweig e Magdeburg são amigas, assim como as de Hertha Berlim e de Karlsruhe, que vamos se enfrentar na próxima semana. Então foi um pouco disso aí que aconteceu na segunda divisão nesse final de semana. Confesso que eu também não sei como estava Edin Dzeko lá na Fiorentina. Conferi agora que ele não fez nenhum gol na atual temporada e sei que a Fiorentina fez um segundo semestre de 2025 horroroso, chegando a ficar na última posição do campeonato italiano. Agora parece que está se recuperando, mas não deixa de ser uma notícia interessante essa possível volta do Dzeko ao futebol alemão. Já fez muito estrago vestindo a camisa do Wolfsburg lá atrás, quando o Wolfsburg inclusive conseguiu ser campeão da Bundesliga com Dzeko e Grafite no comando de ataque, grande time do Wolfsburg naquele período. Bom, Xará, só para registro, a Frauen Bundesliga, que a gente costuma atualizar aqui no Chucrute FC, ainda não retornou da sua pausa de inverno. O campeonato será retomado nessa sexta-feira, com mais uma rodada, com jogos sendo disputados na sexta, no sábado e no domingo. Então a gente pode fechar por aqui já esse episódio do Chucrute FC, nosso primeiro de 2026, primeiro de muitos, ano de Copa do Mundo, que a gente vai estar acompanhando especialmente a seleção da Alemanha, mas também Bundesliga, Copa da Alemanha, o desempenho das equipes alemãs nas competições europeias. Estaremos de olho em tudo isso e, na medida do possível, sempre trazendo para vocês as principais informações do futebol alemão. Muito obrigado, Xará, por mais uma participação no Chucrute FC e muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.